Amém, Pai. Você pode se assentar. Quero mais uma vez agradecer ao pastor ao irmão Edmilson pelo carinho, pastor, parceiro. Eu não sei se eu posso agradecer muito, dada a forma como ele me recebeu, se é que tu me entendes. Mas brincadeiras à parte, quero agradecer o convite, o carinho, a confiança de me entregar essa responsabilidade de compartilhar a palavra. O Adson, da mesma forma, presidente, aos demais membros da mesa, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Espero em Deus estar sendo um instrumento do Senhor sobre a sua vida, você que aqui está. Agradeço aos irmãos da igreja em Divinópolis, que o Senhor os abençoe, os recompense, a maneira como estão se colocando a serviço do reino, que Deus também os abençoe de maneira sobrenatural. Abra sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 12, mantenha ela aberta. Nós vamos, Romanos capítulo 12. Por favor, antes do texto, deixa eu apresentar para aqueles que não conhecem rapidamente a minha família. Eu sou casado com Raquel, Sofia e Emanuel. Não sou casado com Raquel. Não, com Raquel sou, Sofia e Emanuel. Acho que, de certa forma, todo pai é casado com os filhos. Eu acabei falando um negócio que deve ser objeto de reflexão. Deve ser objeto de reflexão, né? Mas esta é a minha família, uma das últimas viagens que fizemos de lazer. Raquel, Sofia, lá com 17 anos. Emanuel agora, hoje de manhã ele mandou mensagem dizendo que o time dele foi para a semifinal, deve estar jogando agora. É um descrente, né? Um pobrezinho está jogando futebol no domingo, enquanto o povo está na igreja. Mas ele falou assim: ora aí, pai, para a gente ir para a final logo mais. Como é que o pai ora para o filho que está jogando futebol no domingo, na hora do culto, ser campeão? Mas tudo bem, que Deus o abençoe e que ele consiga, né? Amém, irmãos? É uma bênção, é um conflito, mas que Deus o abençoe e que ele consiga logo mais chegar em casa tarde da noite, que é provável, porque estão jogando relativamente longe, mas feliz. Emanuel sempre tem muitas histórias agradáveis. E Sofia, minha filha, de 17 anos, vai fazer dia 29, na próxima terça-feira. Quero aproveitar e pedir oração, porque amanhã eu vou dar uma palestra sobre a prevenção e o combate à violência contra a mulher. É uma palestra que darei numa cidade vizinha, falarei na condição de filósofo, mas também, obviamente, de pastor. E é um tema um pouco delicado, porque é um ambiente onde há um certo número de atos nessa direção. Então, que o Senhor me dê muita sabedoria no uso das palavras para ajudar as mulheres a, de alguma forma, entender como se prevenir, perder o medo de tomar algumas atitudes e ajudar alguns homens a entender que também não é assim que se resolve absolutamente nada, né? Aliás, homem que bate mulher merece apanhar bastante, mas isso assim não tem nada a ver com a gente aqui. Então, faz de conta que eu não falei isso, ok? Vamos ao texto de hoje. Passe o próximo slide, por favor. Homens proclamando a verdade ao mundo. Eu sei que nós temos um horário e eu vou tentar ser obediente. Por favor. Podem ler. Nossa, Deus, que coisa horrível, parem. Eu tive uma regente de coral que ela dizia assim, o pessoal que é de música vai entender. Eu estudei no Seminário do Sul, e aí eu gostava muito de assistir os ensaios na capela e algumas coisas que aconteciam lá. E depois eu tive o privilégio de ter uma regente coral lá na PIB do Rio, que ela dizia que quando começavam várias pessoas ao mesmo, assim, de maneira intermitente, ela dizia, está parecendo uma metralhadora, gente. Não, vamos todo mundo junto. Eu tenho que chamar o ministro de música aqui para reger, acho que não precisa, não precisa? Isso então, mas é isso, não é? Não estava? Nossa, Deus, o pessoal lá da multimídia, né? Deu um olé na gente. Vamos lá então. Podem ler, por favor? Glória a Deus. Esse é o nosso desafio. E agora pela manhã falaremos sobre manejar bem a palavra da verdade. Vimos
ontem pela manhã, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, tomando por base Josué e aquilo que Deus propôs a ele quando Deus o chama em Josué capítulo 1. Ontem à noite, vimos o segundo aspecto, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E entramos um pouco na relação, na conversa entre Jesus e Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21, e vimos como Jesus trabalhou olhando no olho, o que seria, de certa forma, um constrangimento e uma vergonha em Pedro, depois do seu pecado, para continuar a sua obra e o seu ministério. É importante destacar que Pedro, depois desta conversa, se torna o cara que prega um dos melhores e mais profundos sermões. É um cara que se torna alguém que cura pessoas, que tem experiências sobrenaturais, e quando vai morrer e está perto da morte, literalmente morrendo, querem crucificá-lo do mesmo jeito, para que ele então pudesse realmente ser tratado como Jesus foi tratado na hora da sua morte. E ele diz que não era digno de morrer como Jesus e pede que o crucifiquem de cabeça para baixo. E é o que acontece. Esse Pedro é o Pedro que foi restaurado após a conversa olho no olho. E agora falaremos sobre manejar bem a palavra da verdade. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no texto que pediu, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ainda mantenha esse texto, mas eu quero que você, como aspecto introdutório, nós falaremos sobre o Salmo de número 1. O Salmo de número 1, no versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, guardem essa expressão, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Manejar bem a palavra da verdade é primeiro ser bem, de certa forma, manejado pela palavra. Gente, está esquisito eu ficar de costas para vocês. Sentem todos vocês no primeiro banco. É um negócio estranho ficar falando com gente nas costas, gente. Vocês desculpem a falta de protocolo, mas eu estou me sentindo mal educado com vocês. Me perdoem. Eu estou me sentindo mal educado com vocês. O problema não está em vocês, está em mim. E aí vamos resolver isso, né? Pode ser assim? Nossa, Deus, o outro aqui, ó, o rebelde. Tudo bem, pastor, fazer o quê? Obedece, filho, só obedece, tá bom. Querendo ou não, obedece, pronto. Obrigado, irmão. Mas como ia dizendo, manejar bem a palavra da verdade só é possível depois que formos bem manejados por ela. Sem que a palavra promova algo em nós, não é possível de alguma forma manejarmos bem a palavra. Volto a algumas argumentações de ontem, principalmente ontem pela manhã, quando falamos de aspectos em que a gente define e pré-define ou pré-configura como relacionamento, como posturas que temos que ter. Quando nós não somos pela palavra transformados, nós usamos a palavra para autenticar coisas em nós, percepções nossas, leituras de mundo particularizadas. Quando nós não somos bem manejados pela palavra, bem tratados, bem mexidos, modificados por ela, nós levamos a palavra de forma equivocada. E me permitam tratar de alguns assuntos que são muito delicados no nosso tema, no nosso tempo. Um deles, uma proposta feita por um pastor do interior de São Paulo, de uma cidade de São Paulo, todos já imaginam o que devo falar, quando propôs a reforma do texto bíblico, a reforma da Bíblia. A Bíblia precisa ser reinterpretada, refeita, reescrita. Parece que já há uma ação nesta direção sendo feita pela inteligência artificial. Já há uma reedição da Bíblia com uma perspectiva contemporaneizada. Como se não bastasse um número de traduções que ao longo do tempo vem perdendo a essência do texto bíblico, e não falo pura e simplesmente como alguém que é conservador, falo como alguém que estudou a crítica textual. Existem traduções que jogam por terra preceitos que são fundamentais lá para o judaísmo, e tentam contemporaneizar coisas que não tem como contemporaneizar, não tem como contextualizar, é para interpretar a partir daquela perspectiva.
Mas as traduções, elas vão perdendo a sua essência, vão perdendo o sentido, vão se enfraquecendo, mas elas vão afagando o nosso ego. Elas vão autenticando nossos comportamentos. Elas vão dizendo que pode continuar do jeito que está, não precisa mudar muito. E por isso nós temos visto crescer, como citei ontem à noite, um número de coisas no nosso meio que deixam a igreja, ou que fazem a igreja perder a sua essência maior. E não falo do ponto de vista meramente doutrinário, falo do ponto de vista teológico, porque aspectos doutrinários são interpretações, são percepções a partir de uma leitura bíblica. Eu falo da Bíblia para a doutrina, e não da doutrina para a Bíblia. Quando o Salmo de número 1, quando o salmista, no Salmo de número 1 diz: bem-aventurado, feliz, realizada é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores. Quando ele argumenta de maneira categórica: feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, o que o escritor está literalmente dizendo é: realizada é a pessoa, ainda que não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Realizada, feliz é a pessoa que se deixa conduzir por Deus. E esse é o nosso absoluto desafio, incontestável desafio. Nós não somos igreja se não estivermos essencialmente guiados pela palavra de Deus. Nós podemos ter o melhor corpo, o melhor conjunto doutrinário, nós podemos ter a melhor eclesiologia, nós podemos ter a melhor leitura da Bíblia, ou a melhor percepção, nós podemos ser os mais democráticos possível nas nossas administrações internas, nas organizações da vida da igreja, mas se não tivermos essencialmente a palavra de Deus como pilar fundamental, e não falo a partir de leituras particularizadas, mas do que a Bíblia fala para o que eu preciso ouvir, se não tivermos isso, nos descaracterizamos como igreja. Ouso dizer que algumas igrejas estão deixando de ser igreja quando começam a viver em função de atender o cliente, o que a pessoa pede, o que o irmão deseja. Ah, pastor, esse sermão do senhor está muito duro, muito forte, o senhor podia pregar um negócio mais leve, mais light. E alguns pastores literalmente atendem suas ovelhas. Uma coisa é quando você prega algo que as pessoas não conseguem entender, então você tem que fazer uma autocrítica e você é obrigado a falar a língua que as pessoas vão entender. Mas o conteúdo não pode ser modificado. A forma de passar o conteúdo deve ser adaptada. Ok? Tá claro? Você não tem dente, bicho, você não vai conseguir mastigar a carne, então vamos lá, vamos fazer lá uma papinha. Cadê o bebê? Aquele bebê lindo que estava aqui ontem. Ele já come carne? Ele come bife? Então, irmãos, daqui a pouco vai ser a papinha. Consegue entender? O conteúdo não pode ser modificado, ele pode ser adaptado. Ainda no aspecto introdutório, quando o salmista diz: tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, a sensação que tem aqui o escritor ali nos desafia a vivermos em função daquilo que Deus tem a falar conosco. Guarde o que eu vou lhe dizer: só ouve a voz de Deus quem medita na palavra de Deus. Sabe aquelas frases que o cara, eu acho mó legal, cara, esse negócio. Eu ainda, um dia ainda vou ter alguém que vai fazer isso por mim, entendeu? Pegar a foto do pastor assim, aí alguém tira a foto, aí coloca a frase que ele falou no sermão. Esse tipo de frase. Só ouve a voz de Deus quem medita na palavra de Deus. Você pode orar o quanto você quiser, mas se você não ora conforme a palavra de Deus, você ora conforme as suas diretrizes, conforme a sua mente quer, conforme o seu pensamento quer. E olha, quando você pede e não recebe, é porque você pede mal. Você pediu para gastar nos seus próprios deleites. E é o que diz a palavra. E quem pede para gastar nos próprios deleites? É quem não ora conforme a palavra. É quem não pede conforme a palavra. É quem fecha a palavra e vai orar conforme a vontade do coração. Há muitos anos atrás, uma pessoa me pediu para orar por ela por causa de um relacionamento que havia terminado.
E era uma pessoa, assim, muito amiga lá no Rio de Janeiro, mas era um rapaz que gostava de um outro rapaz. Havia morado fora e gostava muito de mim como amigo. Ok? Tranquilo? Tá claro isso? Raquel, pô, cara, você podia orar por mim, meu relacionamento acabou, tô super mal, tô super deprê, não sei o que, bababá, bababá. Sentamos, ele abriu o coração, ele sabia que eu já trabalhava com aconselhamento, terapia, esses negócios. Quando ele abriu o coração, que ele terminou de falar, mas você é pastor, você não vai orar por mim. Falei, quem disse que não, bicho? Vamos orar, cara. Deixa eu te falar um negócio. Deus tem um plano na tua vida, cara. E eu vou orar pelo plano dele, não pelo teu plano. Pô, mas como assim? Eu falei, como assim o quê? Tu não me pediu oração? Tu não abriu o coração comigo? O que eu falei demais para você? Nada, eu vou orar por você. Fecha o olho aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero colocar a vida do Jagunço aqui, fulano de tal, diante do Senhor. O Senhor sabe o que ele está passando, a desilusão que ele viveu lá fora, nesse país onde ele foi, com esse rapaz com quem ele conviveu durante X tempo. Eu acredito que essa desilusão é direção do Senhor para a vida dele, porque tu tens um plano diferente. Revela a ele o teu plano, Senhor. Mostra a ele qual é a tua vontade, Pai. Mostra para esse cara o quanto ele é amado pelo Senhor e o quanto ele precisa do Senhor primeiro, para entender o teu plano para a vida dele. Em nome de Jesus, amém. O cara estava chorando no final da oração. Foi um ato preconceituoso meu? Foi um ato discriminatório meu? Foi um ato em que eu tentei fazer com que ele entendesse o propósito de Deus para a vida dele. Quando o salmista diz que tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, é para que a gente não corra o risco de, em determinados momentos, principalmente na hora de orar, a gente tentar só atender à vontade do nosso coração. Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite, sempre terá uma resposta de Deus para a própria vida. Ela pode ser amarga, ela pode ser desagradável, mas você vai saber que é palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é ser por ela manejado, tratado, trabalhado, mexido. E como dizem os pentecostais, é ser por ela colocado no estreito de Jeová, passar por um ribuliço, é o que eu ouvi uma senhora falando. Eu tenho noção de que um ribuliço seja uma bagunça, um fuzuê, mas eu até hoje não entendi o que é a expressão ribuliço. Mas ser manejado pela palavra é passar por um ribuliço do céu, é ser invadido por princípios e percepções que são diferentes da nossa. A nossa vida nos trouxe até um posicionamento sem Deus que não se sustenta por si só. Nós precisamos ser pela palavra manejados. Vamos entrar no texto de hoje, Romanos 12, versículo 2. Pode passar o próximo slide. Ele ficará por alguns segundos, por alguns instantes. Você vai poder ler, vai poder copiar, fotografar. Se você quiser depois, está lá na multimídia, então é só pegar com o pessoal, ok? E aí ele vai sair para que a gente converse de maneira mais focada. Homens que proclamam a verdade ao mundo, amam a palavra e por ela são guiados com mente transformada. A mente transformada em relação a si, em relação ao mundo e em relação às pessoas ao nosso redor. Nós precisamos entender que a nossa mente precisa ser mexida. É quase como pegar um computador e tirar, eu acho que seria a placa-mãe ou HD. É quase como uma transfusão cerebral. E a palavra, que eu quero que você acompanhe a leitura que farei agora, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, Romanos 12, 2. Mesmo após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente,
para que experimentem, ou para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Romanos 12, 2. Homens que proclamam a verdade ao mundo, amam a palavra e por ela são guiados com mente transformada, primeiro em relação a si. Pode tirar esse texto, pode colocar o texto, pode tirar esse slide, colocar o primeiro slide, por favor, e deixar só ele. O primeiro slide, o primeiro. Ok? Em relação a si. Vamos ao texto bíblico. Paulo diz aqui, e não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. A ideia de transformação aqui é uma ideia de mudança completa, mudança radical, ok? É aquilo que acontece com a lagarta se tornando em borboleta. É uma metamorfose. Aliás, a palavra grega é literalmente metanoia. Para o pessoal que já foi noia e que curtia Raul Seixas, é exatamente o que a música dele falava. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso é quase que irracional, porque ninguém vive mudando o tempo todo. Mas há momentos na vida em que precisamos passar, sim, por uma metamorfose. Deixar de ser aquilo que éramos para nos tornarmos aquilo que Deus quer. E esse processo só se dá quando a nossa mente é completamente transformada, modificada. Por isso, forrei o lugar em que vamos sentar, pintei a tela, ou preparei a tela, usando o texto do Salmo de número 1. Quando o texto diz que tem prazer na lei do Senhor, ter prazer na lei do Senhor é encontrar satisfação em aspectos bíblicos, em percepções bíblicas, é mais do que gostar da historinha de Davi e Golias, é mais do que achar bonitinha a historinha de Sansão ou de qualquer outro personagem, é mais do que se emocionar com José, é mais do que achar que foi bonito o desafio de Abraão, é muito mais do que isso. É ter uma compreensão daquilo na sua própria vida. A metamorfose que Paulo propõe aos irmãos em Roma, primeiro vamos a Roma, rapidinho. Paulo está escrevendo para uma pequena igreja, para um pequeno grupo de irmãos que precisavam de maneira categórica se desvincular dos valores e dos princípios que adentravam a vida deles. Se você pegar o capítulo 1, por exemplo, haviam princípios de ordem moral que eram completamente imorais naquele contexto. Paulo fala de maneira categórica sobre o comportamento sexual completamente equivocado e reprovado por Deus. E ao falar sobre isso, Paulo chega a dizer, olha, e Deus os entregou às próprias paixões e concupiscências. Certo autor recentemente disse que a pior forma de Deus castigar uma pessoa é dizer assim, tá bom, cara, você quer? Eu não vou fazer nada. Eu vou deixar você ser vítima das suas escolhas. Tem um muro de concreto lá na frente, tu está indo a 150 por hora numa bicicleta, tu acha que vai sobrar alguma coisa? A tua única chance é me ouvir, freia esse negócio, e quando você não conseguir mais frear, eu paro. O que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, quando diz que Deus os entregou, ou 27, se eu não me engano, que Deus os entregou às suas próprias paixões e concupiscências, é literalmente isso, é Deus dizendo assim, tá bom, eu não vou medir força com você. Eu vou deixar você ser vítima daquilo que você escolheu fazer. Você não quer mudar a sua cabeça, você não quer mudar a sua forma de pensar. E ainda quer usar o que eu te ensino para que, de alguma forma, sustente o que você quer fazer. Não, o que eu falo, o que a minha palavra fala, não sustenta o seu comportamento. Ter a mente mudada em relação a si, preste muita atenção nisso. Eu de fato não quero me alongar, eu sei que a igreja tem a sua própria dinâmica, hoje é dia de domingo, é culto. Você que nos acompanha pela internet, por favor, fique muito atento aos próximos tópicos que vamos compartilhar. Ter a mente modificada em relação a si é ter uma autoimagem refeita por Deus. É aprender a olhar para você da forma que Deus olha. Quando Jesus ontem
Ontem não, há muito tempo, mas quando ontem eu tratei Jesus conversando com Pedro, olhando nos olhos de Pedro e dizendo: apacenta as minhas ovelhas, Jesus estava reconstruindo Pedro emocionalmente, que estava envergonhado, devastado, entristecido, constrangido e estava se sentindo jogado fora, porque ele mesmo se jogou fora, ele mesmo se alijou da vida, ele mesmo abdicou da vida, abdicou do ministério. Ele entendeu que o que tinha feito era grande demais para ser, entre aspas, aceito novamente. E ele literalmente abdica da vida, ele abre mão. Eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não dou conta. Mas também olha quem eu sou. Eu pela minha cor, que nunca me foi problema, ela é problema para algumas pessoas ainda, e eu sei que é, mas eu não tenho problema com o problema que a pessoa tem com a minha cor, é problema dela. Eu já passei por algumas situações bem constrangedoras. Uma delas, quando eu queria entrar na marinha, e era o meu sonho, eu ouvi de uma pessoa muito próxima: você já viu algum marinheiro negro? Falei: não lembro. Então, o que você vai fazer na marinha? Você não vai entrar. Tá bom. Entrei. Aquilo que seria fator motivador para eu desistir, me fez me tornar o 01 da minha turma. E no dia da minha formatura, a gente ganha todo um fardamento completo, né? Naquela ocasião ganhava 2 fardamentos, para poder, enquanto usa um, o outro está sendo lavado e coisa e tal. E eu comprei um 3º fardamento, eu falei assim: eu vou esfregar na cara de quem falou que eu não ia entrar. Preste atenção, comprei o fardamento. E no meio do caminho, eu já estava começando a caminhar na igreja, e no meio do caminho, Deus me trouxe a seguinte percepção, insight, veio do céu, foi teofania, ruá, sopro de Deus, sopro de Deus comigo. Você vai dar satisfação a quem torcia contra, ou vai valorizar quem está do teu lado? A tua mãe ali. Ao invés de dar para quem torceu contra, até o dia da morte, a minha farda estava, até o dia da morte da minha mãe, a minha farda estava bonitinha no armário dela. Consegue entender? Consegue entender? Era problema para algumas pessoas a minha cor, mas para quem não era problema, eu tinha que valorizar, porque não era problema para mim. A nossa autoestima não pode ser definida pelo que o outro fala do que você é. O seu potencial não pode ser limitado ou medido pelo que os outros falam. Mas você também não pode achar, como vimos ontem, que você é capaz de qualquer coisa, porque você não passa de um bebê no colo do pai. Então vão haver momentos em que você vai se achar super poderoso, e possivelmente Deus vai deixar você tropeçar, cair, se machucar, se ralar em coisas que são simples. Você vai tropeçar num palito de fósforo e vai se arrebentar todo, e Deus vai dizer assim: fui eu que fiz você tropeçar, filha. Você estava achando que podia. E se eu não faço isso, tu ia achar que ia voar. Ó, foi só para você voltar para a terra. Quando Paulo propõe em Romanos 12, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, o que Paulo literalmente está dizendo na perspectiva da autoestima é: Deus tem uma forma de olhar para você diferente de você. Deus não olha para você como você olha para você. Deus não dimensiona a sua vida como você dimensiona a sua vida. Alguns de nós supervalorizamos a nossa vida, outros diminuímos a nossa vida. Alguns de nós nos damos um poder enorme, outros dizemos que não temos. Fato é que quando Deus restaura a nossa percepção, a nossa própria leitura de quem somos, Ele reorganiza, principalmente do ponto de vista emocional. Fala para mim quantas histórias, quantas cicatrizes você tem, não no corpo, mas eu chamo de cicatrizes no coração e na alma. Eu costumo dizer que todos nós temos o nosso lixão da alma. O lixão da alma é aquele lugar no nosso inconsciente onde a gente tenta sublimar, sufocar, esconder
anular, como se fosse possível, coisas que doem aqui fora. Angústias, tristezas, e algumas crises muito sérias, como síndromes de pânico e algumas outras, começam no lixão da alma, que começa a catapultar, jogar para fora, coisas que nós não temos gestão. E quando elas acontecem, a gente não tem como gerenciar. Esse medo, essa insegurança, essa angústia, esse tremor, esse choro inesperado, essa instabilidade para lidar com algo que acontece naquele momento, não tem a ver com o que está acontecendo naquele momento, tem a ver com uma carga histórico-emocional que foi fragilizando, que foi atrofiando, que foi diminuindo, que foi encolhendo você. E quando a gente perde a noção de como Deus nos olha, a gente passa a olhar para a gente a partir daquilo que nós somos naquele momento. Deixa Deus mudar a sua forma de pensar sobre você. Deixe Deus mudar a sua forma de pensar sobre você. Deus tem mais para fazer com você do que você pode fazer por você. Mas Ele tem que mexer em você. E sabe como é que Ele mexe com a gente? Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conheça os meus pensamentos. É impressionante o que Davi faz. Do ponto de vista filosófico, o Salmo 139 é um tratado ontológico, é um tratado sobre o ser, sobre a estrutura do ser. A formação, a sua vastidão, a sua capacidade de ser alguém insondável, a grandeza de Deus interferindo na nossa construção, quando ainda não tínhamos forma, tudo isso está ali no Salmo 139. Mas quando Davi pega o versículo 23 e diz: sonda-me e conheça o meu coração, prova-me e conheça os meus pensamentos. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, tem coisa que eu estou pensando porque eu já senti e que eu não sei se está certo. E ele termina no versículo 24 e diz assim: e guia-me pelo caminho eterno, sonda-me, conheça o meu coração, prova-me, conheça os meus pensamentos, vê se há em mim, versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau. Olha a lógica, é um negócio aristotélico, é lindo o que Davi faz. E olha que Aristóteles veio bem depois. Mas olha o que Davi faz. Senhor, vê o que eu estou pensando. Porque eu estou pensando coisas que eu não sei se estão corretas. Mas vê o que eu estou sentindo, porque o que eu estou sentindo é fruto do que eu já pensei. Mas também vê o caminho que eu estou andando, porque o caminho que eu estou andando é o somatório, de maneira lógica, do que eu já pensei, do que eu já senti e já estou operacionalizando. Isso não pode continuar assim. Existem estruturas de pensamento em nós que precisam ser mexidas, que precisam ser modificadas. Elas precisam ser modificadas porque quando elas começarem a ser afetadas pelo nosso histórico emocional, existencial, pelas experiências de vida que tivemos, elas começaram a ser deformadas. Elas começaram a nos tirar do prumo, elas começaram a nos tirar do caminho que era o caminho de Deus para a gente. Então, o primeiro argumento, a primeira proposta de reflexão está aqui, baseada nesse texto. Homens que proclamam a verdade ao mundo, amam a palavra e por ela são guiados com mente transformada, primeiro em relação a si. Peça a Deus para fazer você olhar para Ele do jeito que Ele te olha. Quem aprende a olhar para si do jeito que Deus nos olha, não vai ter dificuldade de perdoar, não vai ter dificuldade de abraçar, não vai ter dificuldade de restaurar, de entender, de recomeçar. O segundo aspecto, em relação ao mundo. Há uma agenda galopante do mundo para dentro da igreja, com uma força desproporcional, descomunal,
E como Jesus disse para Pedro, lá em Mateus capítulo 16, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. O que Jesus literalmente quis dizer foi: o que vem de lá não nos alcançará, o que vem de lá não nos derrotará, mas contra a igreja e aqueles que se fazem igreja. Nós precisamos olhar para o mundo ao nosso redor com uma mente transformada. E a mente não se transforma quando eu começo a frequentar a igreja. A mente não se transforma porque eu tenho 50 anos de igreja. O que acontece são acomodações, são ajustes ao longo da minha caminhada. A minha mente é transformada em relação ao mundo quando eu tenho coragem de pegar a palavra, ler a Bíblia e olhar para o mundo com os olhos da palavra. Porque quando eu olho para o mundo com os olhos humanos, eu me torno muito condescendente. Quando eu olho para o mundo com os olhos do coração, eu me torno muito cheio de compaixão, e é uma compaixão que é completamente dissociada, divorciada, distante da compaixão de Jesus quando olhava para uma pessoa em pecado, por exemplo. Quando ele olhava para alguém em pecado, ele perdoava, mas deixava claro: vai, não peques mais. Hoje nós temos medo de confrontar o pecado porque estamos sendo antissociais, estamos sendo indelicados, estamos sendo politicamente incorretos. Quando Paulo diz aqui, mas não vivam conforme os padrões deste mundo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: gente, vocês já conhecem o que está lá fora, porque alguns de vocês saíram de lá. Alguns de vocês entraram aqui carregados do que viveram lá. Quando eu disse ontem, de maneira muito rápida, que meu avô foi fundador do Salgueiro, e na minha cabeça é quase incompreensível. Salgueiro é uma escola de samba do Rio de Janeiro, muito famosa. É quase incompreensível, na minha cabeça, coadunar evangelho, igreja e samba, pagode. É desproporcional, são coisas que caminham em direções completamente opostas. São coisas que não convergem para si. Usar instrumentos, eventualmente de percussão, num culto, numa dinâmica de adoração é uma coisa. Agora, importar o estilo de culto, de dinâmica, lá de fora para dentro da igreja é completamente diferente. Uma coisa é você cantar um hino que tem um ritmo diferente. Uma outra coisa é você trazer a sua igreja ou levar a sua igreja na direção do que acontece lá. Paulo está tentando dizer para os irmãos em Roma: olha, o mundo vive de um jeito, e se vocês não tiverem a mente transformada, se a palavra não entrar na sua cabeça e não provocar mudança, você vai achar normal viver aqui dentro do jeito que vive lá fora. E é por isso que muita gente dentro de igreja é problema. Se desculpa a expressão, irmão, é encosto. Tem gente que tem que ir para sexta-feira, sei lá do que, do Sal Grosso, não sei aonde. Porque o cara é um encosto, a irmã é um encosto. Por quê? Vou dizer categoricamente: a pessoa não passou pelo crivo da palavra, mas é um irmão que tem um potencial financeiro enorme, é uma pessoa generosa na cidade, é grau não sei do que, da sociedade não sei do que lá. Se você me entende, entendeu. Se não entendeu, eu posso explicar depois. Mas aí essa pessoa é influente na cidade, ela tem que ter espaço na vida da igreja. Pouco importa se ela lê Bíblia, pouco importa se ela ora. Preste atenção, meu irmão. Quando Paulo está falando que existe um padrão no mundo, Paulo começa o versículo 1 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, aí mesmo, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um processo lógico, é um processo racional, é um processo cognitivo, é um processo de interação espiritual que acontece de forma imanente, de forma profunda no ser. É um negócio fabuloso. Gente, é muito bom conseguir convergir aspectos da psicologia com aspectos da teologia. É um negócio sobrenatural.
Porque ao mesmo tempo que é humano, é sobrenatural, é divino, é espiritual, é como falamos ontem, é poder de Deus. É poder de Deus, como diz o texto em Hebreus, é a palavra de Deus entrando e dividindo juntas e medulas. É um negócio impressionante. Quando Paulo diz que é para entregar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em culto racional, Paulo está dizendo o seguinte: para, todo mundo olhando para mim agora. Como eu costumava dizer, olhando para a minha beleza que não é pequena. Ok, você riu, você me viu. Está me olhando? Pense no que você acabou de ouvir. Pense no texto que você acabou de ouvir. Pense no que eu estou falando agora. Quer ver como é que funciona a psicologia reversa? Quero pedir a você que, por favor, não pense num elefante agora. Não deixe a sua cabeça... a irmã já fez assim, a irmã só faltou dizer assim, vi o elefante. Pastor, eu vi o elefante aqui, no centro. Por pouco a irmã não fala isso. Brincadeiras à parte, é isso que Paulo está fazendo. Toda vez, eu falo isso lá na igreja, vou dizer aqui, não é a minha igreja, mas vale. Toda vez que você entrar por aquelas portas e sentar nestes bancos, pense que Deus tem algo para modificar em você. Não pense como se, não entre como se você estivesse indo a um supermercado. Você vai pegar alguma coisa na prateleira, aí vai passar no caixa, ok? Vai deixar ali o valor e vai embora. Não é isso que está acontecendo. Você precisa pensar, e você precisa sair pensando. Porque quando você se deparar com seu colega de trabalho amanhã, se você não tiver uma mente renovada em relação ao mundo, você vai autenticar o que ele disser que fez no fim de semana. Houve um tempo em que eu chegava no meu trabalho, no quartel, e eu tinha vergonha de falar de onde eu tinha ido no domingo. Porque eu tinha ido para a igreja, eu não tinha história de quem tinha bebido, feito bagunça. As minhas histórias não eram mais de quem passou tempo num ensaio de escola de samba, de quem foi para o Maracanã, assistiu o Flamengo jogar e saiu na mão e fez e aconteceu. Não, minhas histórias eram as histórias mais pífias, sem graça. E aí, Fernando? E aí, Freitas? Você foi para onde? Para a igreja. Hein? Você estava onde? Rapaz, ontem nós fomos a tal lugar, fizemos isso, sábado, não sei o quê. E você foi aonde, Freitas? Para a igreja. Igreja. Eu tinha vergonha, até que Deus falou assim: ei, quem tem que ter vergonha são eles. Eles vivem fazendo coisas erradas, você não tem que ter vergonha. Eles têm que ter vergonha, porque eles estão se autodestruindo, e você na minha presença está sendo restaurado. Olhe para o mundo com os meus olhos. Quando Paulo, voltando ao texto, diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você não aprende a olhar para o mundo com os olhos de Deus, você continua vivendo conforme os padrões do mundo. É outra daquelas frases para o pastor botar a mão na Bíblia, no púlpito, alguém tirar uma foto e fazer isso. Mas quando você não aprende a olhar para o mundo, ou se você não aprendeu a olhar para o mundo com a visão que Deus tem em relação ao mundo, é porque você ainda olha para o mundo de uma forma errada, mesmo estando aqui dentro da igreja. Se você normaliza aquilo que a Bíblia condena, se você não vê problema naquilo que Deus vê problema, se você não vê como pecado aquilo que Deus vê como pecado, é porque você não foi transformado pela palavra. E eu não quero estabelecer aqui uma lei, um grupo de regras, um conjunto de leis, um conjunto de aspectos doutrinários ou percepções de vida. Olha, faça isso, faça isso, faça isso. Não, é uma questão de princípios de vida. Você precisa, e eu preciso o tempo todo entender, que à medida em que eu vivo conforme os padrões da palavra de Deus, eu olho para o mundo de uma outra forma. E entenda bem, não é olhar para o mundo de uma forma condenatória.
Não é olhar para o mundo com o dedo apontado, excluindo pessoas, ou definindo pecadores, ou com uma perspectiva calvinista, que não quero discutir sobre isso também, apesar de não ser calvinista, mas, esse aqui vai para o céu, aquele não vai, aquele vai, aquele não vai, aquele não vai. Não, não é isso. Quando nós aprendemos a olhar para o mundo com a perspectiva de Deus, nós temos a mente transformada. Quem não teve a mente transformada, normaliza aquilo que Deus não normaliza, relativiza aquilo que Deus não relativiza, concorda com aquilo que Deus não concorda, abraça aquilo que Deus diz para não abraçar, acolhe, traz para dentro da igreja aquilo que Deus diz: esse lugar é santo e não é lugar disso. Precisamos ter a mente renovada. Precisamos passar por um processo de metamorfose, de mudança completa. E esse processo se dá pelo discipulado. Eu não acredito que uma pessoa se torne uma crente fiel, amando a Jesus de verdade, sem que ela tenha sido discipulada, sem que ela tenha feito o que vimos aqui, que falei ainda há pouco, baseados no Salmo de número 1, sem que ela tenha ganho prazer pela lei do Senhor. A lei do Senhor é tão séria que o Salmo 119 tem absolutamente 176 versículos, todos eles falando sobre a lei do Senhor. Versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só quem ama a palavra de Deus é transformado por ela. Eu não estou sugerindo que você seja um bibliólatra, um adorador da Bíblia, mas eu desafio você a ser um leitor. Mas também não é ser um leitor para dizer daqui a alguns anos que você já leu a Bíblia 955 vezes, que você é o maior leitor da história da Bíblia. Não. Eu sugiro a você que leia de uma forma sistemática, que leia para o seu crescimento, que leia para ser confrontado, que leia para ser reajustado, que leia para ser autenticado quando for o caso, que leia entendendo que de repente aquilo que você vem fazendo está certo, é isso que Deus quer mesmo. Ô Senhor, obrigado, porque essa palavra que o Senhor me traz hoje é uma palavra que confirma o caminho que eu estou andando, eu vou continuar andando por ele. Mas nós temos que nos relacionar com a palavra. Quem não se relaciona com a palavra, quem não é pela palavra modificado, quem não é pela palavra impactado, desculpem ser tão claro, vai continuar namorando de forma errada. Vai continuar achando normal ter 2 mulheres, ter 2 maridos, 3, 4, 5, 6. Vai continuar achando normal comprar e não pagar. Vai continuar achando normal, como jovem: pastor, é difícil se segurar, o senhor sabe, eu sou crente, mas poxa vida, a carne, eu sei, cara, eu sei. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: o seu grau de comprometimento com o pecado. Disse isso num sermão que preguei algumas semanas atrás na igreja, baseado no texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Não veio tentação sobre vós que não seja humana, mas fiel é Deus, que junto com a aprovação lhes dará o escape. E o tema do sermão foi, está na live da igreja, primeira igreja batista de Ipanema. Depois, se você quiser, você pode entrar e ver lá, e pode até espinafrar também: pastor, você está falando besteira, me ajuda a corrigir se for o caso. Mas eu disse naquele sermão, o tema do sermão é possível não cair. A gente está muito ligado a esse texto, a gente olha para esse texto, 1 Coríntios 10, 13, como um texto que quase autentica a queda. Não, o texto diz que é possível não cair. E o que eu disse naquele sermão, uma das expressões que eu usei, essas que deveria ir para a foto, literalmente, o seu grau de amor a Jesus define o seu grau de comprometimento com o pecado. O quanto você ama Jesus dará força a você para resistir ao pecado. E o contrário também é verdadeiro. O seu grau de comprometimento com o pecado
seja ele um pecadinho de estimação, seja ele um pecado grave, seja ele um pecado que todo mundo sabe, seja ele um pecado que só você sabe, o seu grau de comprometimento com o pecado define a intensidade, a sinceridade, a honestidade do seu amor a Jesus. Antes de concluirmos e irmos para o último tópico, homens que proclamam a verdade ao mundo, amam a palavra e por ela são guiados com mente transformada em relação ao mundo. Ter a mente transformada em relação ao mundo não é condenar pessoas, não é se tornar um antissocial, não é ser alguém que define a sua autoimagem pelo que os outros dizem, e não é definir a imagem dos outros pelo que você acha que é o certo agora. Ser alguém transformado pelo poder da palavra é olhar para o mundo do mesmo jeito que Jesus olhou quando chegou em Jerusalém. Na verdade, Jerusalém, não sei quantos aqui já foram, é um lugar que vale a pena ir. Estava conversando com a Marcele e com o Márcio ontem sobre isso. Tem um lugar chamado Vale de Cedron. Então, do lado de cá é o Getsemane, o complexo, o jardim do Getsemane, que é uma pequena cadeia de morros, e do lado de lá fica aquela cúpula dourada, a esplanada do templo. E Jesus chegou num lugar que hoje eles têm como se fosse uma capela, é a chamada Capela da Lágrima, porque o guia do grupo disse que naquele ponto, exatamente naquele ponto, Jesus chegou, se ajoelhou e começou a orar por Jerusalém e chorar por Jerusalém, por compaixão pelo que acontecia lá. A gente tem que ter compaixão de Divinópolis, eu tenho que ter compaixão de Ipanema. Sábado passado acabou uma programação super agradável lá na igreja, e eu peguei o carro, estou indo para casa, estou vendo uma opção de gente, num frio enorme. O pessoal diz que só piriguete e urso polar não sente frio, e é verdade, bicho. Um frio do cão, as menininhas tudo de roupa curta. Nosso Deus, que coisa do mal. Mas eu olhava para as meninas e dizia assim: Senhor, tem misericórdia. Tinha alguns adolescentes, meninos de 12, 13 anos, com um copo, que eu não sei se era bebida alcoólica ou não, mas parecia. Eu não olhei para eles, onde é que está o pai e a mãe, cadê? Não, é olhar de compaixão, é dizer: Senhor, me dá chance com esse pessoal, me dá a oportunidade de falar do teu amor para eles, me ajuda de alguma forma a chegar até essas pessoas. Deus, leva um deles para o hospital e manda eu ir lá visitar, sei lá qual é o jeito de Deus. Consegue entender? Mas eu digo: Senhor, não deixa que nenhum deles se percam sem pelo menos ter uma chance de ouvir a tua voz. Ter a mente transformada em relação ao mundo é ter um olhar de compaixão para com o mundo ao nosso redor. E finalmente, ter a mente transformada, sendo guiado pela palavra, manejando bem a palavra, é ter uma mente transformada em relação às pessoas ao nosso redor. Vou falar um negócio bem complicado e que vai atravessar uma espinha na garganta de alguns de nós. Algumas pessoas só serão salvas através do nosso testemunho, ou não serão salvas. Então, eu sei que é meio azedo, eu vou jogar pimenta na sua sopa. Para quem não gosta de pimenta, vai azedar a sua sopa agora. Mas é importante você entender que esse papo de dizer olha para Jesus e não olhe para mim, é conversa de quem não quer ser transformado, é a conversa de quem guarda pecado de estimação no bolso, é a conversa de quem não quer ser mexido. Quando eu cheguei na igreja, na PIB do Rio, comecei a frequentar a igreja, alguns jovens diziam literalmente isso: olha para Jesus, não olha para mim, sou pecador, sou um ser humano, sou normal como qualquer um. E aquilo me foi tão confortável, porque eu comecei a entender que algumas coisas que eu trazia do mundo para dentro da igreja, que vinham comigo, eu não queria implantá-las na vida da igreja, mas eu não queria que elas saíssem da minha vida. Então eu comecei a entender que não tinha problema, porque todo mundo é assim.
Todo mundo conserva coisas que deveria ter jogado fora faz tempo. E quando alguém ver isso, basta dizer assim: ah, não olha para mim não, rapaz, olha para Jesus. Eu sou assim mesmo. Só que Deus me trouxe um discernimento, mais um daqueles insights, daquelas conversas, tipo teofania, manifestação presente de Deus falando comigo assim, olhando no olho, apontando o dedo no meu nariz, e Deus falou claramente: como é que eu vou me mostrar para o mundo se não for através de você? Como é que a sua família vai me ver se não for através da sua transformação? Como é que seu pai vai voltar para a igreja se não for através da sua mudança? Como é que você vai ganhar sua mãe para Jesus, sua mãe que vive no samba, se não for através do seu testemunho, da sua mudança? Como é que você vai ganhar seus colegas de quartel, pessoal da praia, para Jesus, se não for através da sua mudança? Que papo é esse de olha para Deus e olha para mim? Está maluco, rapaz? É você que eu quero usar. Você está doido? De onde você tirou isso? Jesus falou comigo, talvez não esteja falando isso com você. Aí eu comecei a entender a importância do discipulado. E Deus usou pessoas para me confrontar. Eu lembro como se fosse ontem. Após uma noite errada com uma namorada, eu já era membro da igreja, já frequentava a igreja. Não era, obviamente, seminarista nem pastor. A roupa que a menina foi para o samba, nós fomos para a igreja. Não vou dar detalhes aqui, mas foi algo absurdamente pecaminoso, diabólico. Eu fui naquele dia um agente do mal. Acabou o culto, alguns jovens vieram falar comigo. Vieram me dar bronca, vieram me corrigir, dizendo que eu estava dando um péssimo testemunho. Eu falei: que testemunho, rapaz, fica maluco. Não, eu já sou crente, eu sou da igreja que nem vocês, pô. Lá no Rio de Janeiro tinha um lugar, alguns anos atrás, chamado Terreirão do Samba, na Praça 11. E toda sexta e sábado tinha uma grande roda de pagode lá. A Praça 11, para quem não conhece, é ao lado da Marquês de Sapucaí, onde as escolas desfilam. É ao lado, bem ao lado. E vários jovens da igreja iam para lá. E alguns com um copinho de cerveja, com mais não sei o quê. Olhe para Jesus, não olhe para mim. Foi com eles que eu aprendi. Quando Paulo diz aqui: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, deixa eu dizer para você uma coisa: esse papo de olhe para Jesus, não olhe para mim, é padrão mundano, é coisa lá de fora, é uma armadilha do mal, para fazer você e eu acreditarmos que as pessoas vão mudar por si só. Não, elas não mudarão por si só. O que vai fazer com que algumas pessoas mudem é olhar para você e ver que você foi mudado. É ver que Deus fez você falar de maneira diferente. É ver que Deus fez você se tornar um homem doce. Eu brinco dizendo que hoje eu sou quase uma donzela em relação ao que eu era. Tem gente que acha estranho, mas é. Bélico, agressivo. Nunca procurei briga, mas nunca corri de nenhuma delas. E não tinha tamanho. Eu gostava de usar essa expressão. Rapaz, tu é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou pedaço. E ó, quanto maior o coqueiro, pior a queda, irmão. Tenta a sorte. Mas se não conseguir, não tem pitangui que conserte tua cara. Olha só, cara. Hoje eu sou capaz, quando eu comecei a mudar, eu era capaz de apanhar de gente bem menor do que eu e bem mais fraca. E era bom que isso acontecesse. Graças a Deus, Deus me livrou. Deus quer usar você, mas a partir da sua mudança. Existem pessoas ao seu lado, dentro da sua casa, que às vezes você se pergunta por que elas não se convertem. Por que elas não mudam? Você já experimentou pensar na possibilidade de que é você que precisa mudar antes que elas mudem? Você já experimentou pensar na possibilidade de que existe um padrão que você estabeleceu, que é quase mundano na sua relação com essa pessoa, e de repente o que falta é você se deixar, porque o texto diz: mas deixem que Deus os transforme. Você já parou para pensar na possibilidade de que Deus quer mudar você primeiro?
Uma das maiores surras que eu já recebi na minha vida não foi no dojo, no tatame, não foi na rua com ninguém. Foi quando eu ganhei minha mãe para Jesus, depois de uma separação traumática dela com o meu pai, uma série de problemas, vivendo já com uma senhora há muitos anos, e causando problemas indo e voltando, arrumando o jeito da minha mãe não ter direito a nada na hora da separação. Nossa Deus, que coisa horrível. Ganho minha mãe para Jesus, levo a minha mãe numa igreja batista, dei uma Bíblia batista com cantor cristão, chegou na igreja, ela ficou me olhando como alguns de vocês estão, acabou o culto. E aí, mãe, o que a senhora achou? Boa igreja, né, Nandinho? Levei numa presbiteriana, domingo seguinte, eu morava sozinho, eu já estudava, já era pastor e estava no último ano de filosofia, segundo ano de filosofia, eu fiz as duas ao mesmo tempo, teologia de manhã e filosofia de noite. Terminei primeiro teologia e os 2 últimos anos de filosofia. Aí numa dessas noites de domingo, eu fui à casa da minha mãe e levei ela numa presbiteriana. Uau! Culto, aquela liturgia, aquela dinâmica bem peculiar. Amo os presbiterianos, tenho grandes amigos pastores presbiterianos. Acabou o culto, entramos no carro, vamos embora. E aí, mãe, o que a senhora achou? Parada aqui, né, Nandinha? E nossa Deus. Minha mãe era mulher que andava de short curto, me levava junto com ela para pagode, me ensinou a sambar, modéstia à parte, eu sambava bem, junto com ela. E numa das ocasiões, eu dava para ela uma blusa escrito Jesus. Ela está lá no céu agora, ela vai me bater quando eu chegar lá, tenho certeza. Ela cortava a parte da blusa aqui de baixo, para andar com um corpão exposto, uma negra linda, minha mãe. Ela pegava a parte escrito Jesus, cortava, colocava debaixo do sutiã, assim, aí ficava só Jesus assim na peitarola, andando pela rua. Eu sou de Jesus. Uau, que vergonha! Era essa mulher. Aí um belo dia, depois que ela se converteu, levei na presbiteriana, na batista. Aí, um dia da semana, ela me liga dizendo assim, um domingo: Nandinho, terça-feira eu vou cantar numa igreja, vem aqui para você me ver. Ela já era convertida, já era crente. Falei, pô, mas qual igreja, bicho? Fui, cheguei na casa dela, não estava. Onde é que minha mãe está? Ah, está na igreja tal, ali na frente. Chego lá, gente, nossa, é uma das cenas, sabe aquelas cenas que a gente não esquece nunca? Minha mãe com uma saia jeans, até aqui, arrastando no chão praticamente, um blusão jeans, fechado. O nome da igreja, Jesus é o Comandante. E ela cantando, eu cheguei, ela estava cantando. És a nossa estrela da manhã. Pensa no nego que chorou, bicho. Eu não consegui ver minha mãe cantando com os olhos abertos. Eu vi a minha mãe entre as lágrimas. Mas sabe como é que minha mãe se converteu? Eu dava a Bíblia, eu dava a camisa, eu dava chaveiro, eu dava coisinha de colocar na geladeira, eu fazia de tudo, eu comprava CD evangélico. E eu chegava na casa dela, ela queria que eu almoçasse com ela. Eu não tinha tempo para almoçar com ela. Eu chegava na casa dela, eu queria que ela fosse comigo para um culto, numa igreja próxima. Mas ela me chamava para sair com ela, para sentar numa mesa, comer uma pizza, bater um papo. Eu não podia. Ela colocava entre aspas, alguns aqui não vão saber o que é isso. Alguns não vão saber. Ela colocava um disco de vinil de escola de samba na vitrola e queria que eu sambasse com ela. Que isso, mãe? Eu já sou crente, já sou pastor. Nandinha, só nós dois aqui em casa, Nandinho. Fui eu que te ensinei a sambar, vamos lá, meu filho. Não, mãe. Eu, hein? A senhora precisa se converter, isso é coisa do mal, é coisa do diabo e não sei o quê. E eu descia, eu pegava a Bíblia assim, só faltava bater na cabeça dela. Um dia, com uma sabedoria salomônica e aristotélica,
Depois de muito insistir, ela virou para mim e falou assim: o que você acha mais fácil, meu filho? Você, que já é pastor, já é esse negócio aí de filó o que mesmo que você é? Ela falou, me zoando, eu acho. Professor, você já está lá na frente, o que você acha mais fácil? Você reduzir o seu ritmo, vir até a mim e andar junto comigo no mesmo passo, ou eu do dia para a noite entender que eu tenho que sair correndo atrás de você? Eu sei que eu tenho muito que mudar, Nandinho. Eu sei que eu tenho que parar de andar de short curto. Eu sei, mas você sabe da minha história. Você já cansou de chorar comigo aqui nesse chão. Filho, eu não estou dizendo que você tem que se desconverter, mas é você que tem que mudar primeiro para me ajudar a mudar. Nosso Deus! Eu mudei a minha forma de evangelizar, porque a minha mãe, que nem era crente, me ensinou como evangelizar. Eu entendi que era eu que tinha que ter uma mente renovada e transformada para eu proclamar a palavra com autoridade. Meses depois, essa mulher se converte. E aí vem a maior surra da minha história. Sabe qual foi? O homem que mais havia feito mal a ela durante alguns anos da sua história me liga, meu pai: Nandinho, sua mãe está aqui na porta, ela está toda esquisita. Está toda esquisita, eu não entendi. Ela está com uma saia enorme, com uma blusão lá embaixo, um calor horrível aqui de Rio de Janeiro. E pior, ela está com uma Bíblia que não tem mais tamanho e falou que veio orar por mim e pela Marlene. Marlene era a esposa do meu pai. Meu pai já é falecido. Eu vou chamar a polícia, porque eu não vou me meter com a sua mãe. Sua mãe está maluca. Como é que pode? Falei, sabe o que o senhor faz, pai? O senhor abre a porta, o senhor fica longe da minha mãe. Beleza, se eu não está confiando, deixa ela entrar. Ela vai entrar, vai fazer o que tiver que fazer. E se der qualquer problema, eu me responsabilizo, eu vou com o senhor na polícia para prender a minha mãe. Eu prendo a minha mãe. Quase uma hora depois, meu pai me liga, assim como alguns de vocês, emocionado, com lágrimas, eu acredito nos olhos, com a voz embargada, dizendo assim: sua mãe veio aqui, leu a Bíblia comigo, orou comigo, falou que me perdoava, que perdoava a Marlene pelo que nós havíamos feito. Eu não consegui falar outra coisa que não fosse pedir perdão a ela, a você, a seus irmãos. E ela me abençoou e foi embora. E ela falou que o próximo que vai fazer isso é você. Eu falei, E a vontade que me deu de dar 3 tapinhas para arregar e sair da brincadeira. E de fato, minha mãe me ligou dias depois e falou assim: minha mãe era minha filha na fé. Nunca mais pregue sobre perdão, enquanto você não for à casa do seu pai perdoá-lo e pedir perdão a ele. Homens que proclamam a verdade ao mundo, amam a palavra e por ela são guiados com mente transformada em relação às pessoas ao seu redor. Meses depois, fui à casa do meu pai. Eu tinha pedido a ele para me esquecer do ponto de vista econômico, de coisas que eu tinha direito, né, e que são nossas hoje. Tinha pedido a ele, tinha dito para ele que eu queria ter tirado meu sobrenome, Freitas. Meu pai foi jogador das categorias de base do Flamengo e tinha a perna arcada, jogava muito bem. Eu nunca fui de jogar futebol muito bem, eu gosto muito de praticar vários esportes, então quem pratica vários não é bom nenhum, é o meu caso. Mas eu tentei pisar para dentro. Até nisso, do ponto de vista psicológico, eu lutava para ser diferente do meu pai. E eu falei tudo isso para ele, o quanto eu queria ficar longe da imagem dele. Pedi perdão a ele, pedi perdão à dona Marlene. Depois ele me pediu perdão.
choramos. Nos natais subsequentes, eu tinha que me virar entre ir à casa da minha mãe, a casa do meu pai e a casa da minha sogra. E um belo dia eu dei uma Bíblia de presente para o meu pai. Ele tinha sido líder durante a juventude dele na PIB do Rio, líder de dirigir a Kombi, de guiar a Kombi da igreja para Niterói, para fazer intercâmbio com a PIB de Niterói. Olha só, ele se afastou da igreja naquela época e foi parar no samba e conheceu minha mãe no samba. Dei uma Bíblia e disse que ele precisava voltar. Meu pai voltou para a igreja. Anos depois, um domingo de manhã, eu estou de férias no Rio, vou almoçar com ele, e ele me faz a surpresa, chama o pastor dele e fala assim: Nandinho, esse é o meu pastor. Pastor, esse é o meu filho, que também é meu pastor, e me trouxe para Jesus de volta. Sabe onde isso começou? Começou com um pastor mudando a forma de olhar o mundo ao seu redor. Eu não estou dizendo que você está totalmente errado, mas eu estou dizendo que é provável que pequenas mudanças no seu comportamento, uma metanoia, uma transformação, uma modificação da sua forma de ler o ambiente ao seu redor e ler as pessoas que estão próximas de você, podem fazer com que muita gente seja salva. Homens que proclamam a verdade ao mundo, amam a palavra e por ela são guiados com mente transformada em relação a si, em relação ao mundo lá fora e em relação às pessoas ao seu redor. Deus quer salvar pessoas que estão do seu lado, e é você que Ele quer usar. Pare de falar, olhe para Jesus e não olhe para mim. Comece a dizer para a pessoa assim: olhe para mim, olhe para mim. E se eu tiver que mudar, bicho, me ajuda a entender que eu preciso mudar, mas tu também tem que mudar, porque tu vai para o inferno e eu não. Eu estou meio torto, mas estou indo para o céu. E tu acha que tu está inteiro, mas está indo para o inferno. É óbvio que você não vai falar isso com todas as letras, mas pode até insinuar. A salvação da minha mãe aconteceu, ou começou de fato, no dia em que ela disse: é mais fácil você me entender e caminhar no meu passo, e me ajudar a gradativamente mudar de velocidade, do que do dia para a noite eu mudar. Eu quero, antes de terminar, quero agradecer o convite, o carinho, mas eu quero desafiar você que está aqui agora a proclamar a palavra dentro da sua casa, para pessoas próximas a você, talvez no seu ambiente de trabalho. A gente não pode se conformar com familiares nossos indo para o inferno. É sério, esse negócio de inferno é sério. Ele existe. E ele existe, e ele não é lá no final da vida, quando a gente morre, que vai para o céu ou que vai para o inferno. Não, absolutamente não. Ele começa aqui e agora. Quando uma pessoa se alcooliza, pega um carro e atinge uma outra pessoa, é uma ação do mal. Quando um homem tem coragem de levantar sua mão para agredir uma mulher, é uma ação do mal. Mas deixa eu dizer para você, quando um crente se omite porque ele não quer mudar e deixa de falar, é tanto quanto uma ação do mal, porque aquele que pode fazer o bem e não o faz, é uma ação do mal. Nesta manhã, Deus quer começar uma obra de salvação através da sua vida. Deus quer salvar alguém através de você, seja você ministro de música, pastor, seja você um operador do som, seja você um visitante aqui na igreja hoje, seja você quem for, Deus tem alguém para salvar através da sua vida. Talvez a salvação desta pessoa comece com a sua mudança. Eu quero te fazer um convite. Primeiro, é para que você peça a Deus para mudar a sua forma de pensar. Não é assumir um novo
pensamento, não é assumir uma nova filosofia de vida, não é pensar como os estoicos, não é pensar como os existencialistas, como os humanistas, não é pensar como Kant, Sócrates ou qualquer outro. É pensar como Jesus. É pensar como Jesus. É assumir a lógica de Jesus para a vida. Isso só é possível por meio da palavra. Então esse é um convite, não é um apelo. Esse é um convite. Por quê? Aí vem o apelo. Porque tem gente que Deus quer salvar. E é a sua boca que Ele vai usar. É a sua mudança que Ele vai usar. Por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pense agora em pessoas que não estão salvas, que não conhecem a Deus e que se relacionam com você, que gostam de você, que são do seu ciclo de amizade. São pessoas do seu relacionamento, talvez um colega de trabalho, talvez a sua própria esposa, talvez o seu marido, talvez um filho, talvez seus pais, seja quem for. São pessoas preciosas. Existem coisas na vida que nós não podemos negociar. E dentre algumas que eu assumi que eu não negocio, uma delas é a salvação de pessoas que são caras para mim, que são importantes para mim. E é impressionante como Deus coloca algumas pessoas que não tinham nenhum tipo de relacionamento comigo e me faz olhar com uma percepção de importância. Deus me faz olhar para algumas pessoas com as quais eu me relaciono lá na cidade com uma importância que você não tem noção. Então eu oro por elas, eu choro por elas, eu lembro delas, eu mando mensagem, eu convido para ir à igreja, eu vou até a casa delas, em momentos que às vezes não tem nada a ver, não tem nada de espiritual, eu vou lá. Aí eu chego lá, interajo, porque eu quero vê-las salvas. É provável que você esteja vivendo desta forma com algumas pessoas, mas Deus quer usar você para salvá-las. Mas enquanto você não olhar para você com uma percepção de Deus, enquanto você não olhar para o mundo em que você vive com a percepção divina, e enquanto você não olhar para estas pessoas com a visão de Deus, isso vai passar. Daqui a pouco ela muda para um outro lugar, passa numa faculdade, vai embora, muda de país, ou você muda para outro lugar e perde contato. E aí? Deus quer salvar alguém através de você. Mas o que Ele vai fazer lá com aquela pessoa, começa fazendo na sua vida. Não perca. Não perca. Não perca. Diga para Deus agora: Senhor, eu quero ser usado na vida de fulana, eu quero ser usado na vida de ciclano, e se for necessário mudar alguma coisa em mim, pode começar a mexer agora, Senhor. Use esse sermão, use o culto, use o que aconteceu aqui, mas me ajude a não perder esta pessoa. Me ajude a não perder esta pessoa. Eu quero convidar você, se possível for, a sair do seu lugar. Eu sei que do ponto de vista do espaço não é possível, mas você vai se ajoelhar aqui, junto comigo, aqui à frente. Mas preste atenção, só venha se você tiver duas condições primárias. Uma, se você quer ser modificado por Deus para ser usado. E segundo, só venha se você tiver alguém para dizer assim: Senhor, eu estou aqui ajoelhado, porque eu quero que esta pessoa seja salva, a começar em mim. Então, se é esse o seu desejo, saia do seu lugar e se ajoelhe aqui. Onde houver espaço, se ajoelhe, mas saia do seu lugar e, por favor, diga para Deus quem é a pessoa,
o que você quer. Se porventura você não puder fisicamente se ajoelhar, fique de pé, mas diga para Deus: Senhor, eu estou aqui à frente por causa de fulano, por causa de ciclana, que é minha filha, que é meu filho, eu não quero perdê-los. Filho Renato, ali, ó, em nome de Jesus, começa na sua vida. Amém, 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 glória a Deus. Isso, diga para Deus, amém, isso aí, diga para Deus que você quer ser usado na vida desta pessoa, mas tenha... Sim, pode me dar um abraço, sem problemas. Sim. Diga para Deus o nome da pessoa agora e diga que você aceita ser mexido por Deus. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor mexa em mim, porque eu não quero perder fulano. Amém. Ok. Diga para Deus: Senhor, eu aceito que o Senhor mexa comigo, para depois fazer o que tiver que fazer na obra, na vida de fulano. Talvez você que nos acompanha pela internet também esteja tomando uma decisão, e isso é muito importante. Nós valorizamos a sua decisão. Faça contato com a igreja, procure o pastor Igor, amigo, é um homem de Deus aqui neste lugar. Ele vai te auxiliar a ser instrumento de Deus na vida de alguém. Faça contato com a igreja, faça contato. Aí certamente no site da igreja você vai encontrar como fazer contato. Mas diga para Deus: Senhor, eu quero ser usado na vida desta pessoa. Nós vamos nos ajoelhar e vamos orar. Ah, Senhor, como nós queremos ser usados por Ti, como nós precisamos ser usados por Ti. Como é difícil às vezes ver pessoas tão próximas de nós, tão caras, tão bonitas, tão importantes na nossa história, se perdendo, a gente não tendo acesso a elas, Senhor, e não conseguindo levar o Teu Evangelho a elas. Nesta manhã nós entendemos que a nossa mente precisa ser reconfigurada, modificada. Ela precisa assumir a Tua leitura, a Tua percepção, a Tua forma de ver. Modifique-nos para que então a Tua obra seja feita através de nós. Nós não estamos no caminho errado, nós sabemos que estamos no caminho certo, mas a forma como temos feito algumas coisas é que não estão as melhores, que não estão adequadas. E a exemplo do salmista Davi, no Salmo 139, nós te pedimos: sonde-nos, ó Deus, veja o nosso coração, veja os nossos pensamentos, veja os nossos caminhos, Pai, e nesta manhã, por favor, fique à vontade e modifique tudo que for necessário, porque o que nós queremos são as coisas grandes, maravilhosas, que o Senhor tem para nós e para esses tão queridos, esses tão especiais. Ah, Deus, eu te agradeço pela vida e pela história da minha mãe, pela vida do meu pai, dos meus irmãos. Te agradeço porque eles estão lá na Tua presença, aí onde o Senhor está me aguardando. Eu sei que eu vou chegar aí, mas antes, Pai, temos muitas pessoas aqui à frente, chorando, quebrantadas, ajoelhadas, clamando pela intervenção do Senhor. Mexa com esses amigos e irmãos e comece hoje. Comece agora, Senhor, a salvação de pessoas que não estão aqui. Comece a salvação de filhos, comece a salvação de esposas, comece a salvação de maridos, comece a salvação de pais, através da obra que o Senhor fará na nossa própria vida. Que ao nos levantarmos, nos levantemos transformados, no início de uma nova fase da nossa vida. Nós precisamos do poder do Senhor para mudar a nossa própria vida e através da nossa vida mudar outras vidas. Derrame sobre nós o Teu poder e faça a Tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você pode voltar ao seu lugar. Quero agradecer mais uma vez o convite feito pelo pastor Edmilson, pelos irmãos, pelo Adson. Muito obrigado pelo convite.